Quem produz leite tem vivido uma temporada de sufoco, mas deve sentir um alívio logo mais. É que um levantamento recente apontou um custo menor em fevereiro, o que interrompeu uma sequência de elevações desde julho do ano passado. Quem dá os detalhes desta notícia é Paulo do Carmo Martins, pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Fábio, obrigado pela oportunidade de conversar com você e com seus acompanhantes aqui nessa jornada da tarde. Tá aí, Paulo do Carmo, nós temos aí realmente acompanhado esse drama dos produtores de leite, não está fácil. A questão climática ainda parece que piora a situação em algumas regiões, mas parece que esse índice dá um sinalzinho de esperança, né? Eu acredito que 2023 começa a terminar para o leite, começa a terminar, a gente não tem muita certeza. 2023 é daqueles anos que a gente queria esquecer, mas é inesquecível, é como o período da pandemia, divide a vida da gente. Foi um ano muito complicado, porque o produtor começou muito bem, com margens maravilhosas e até irreais, mas acostumou com a irrealidade, porque é comum, nós somos assim, e depois a gente caiu num pântano que também era irreal. A gente precisa encontrar um meio termo entre os dois extremos. E isso talvez comece a aparecer agora para 2024, tomara que sim. O que a gente tem de concreto é que fevereiro traz uma ótima notícia. Os custos de produção que estavam subindo, pouco, mas estavam subindo, deram uma parada. E os preços no mercado, tanto no mercado internacional quanto no mercado interno, começam a melhorar. O que fez o preço ah, subir? Olha, essencialmente o mercado internacional começa a comprar mais leite. E no mercado interno, caiu tanto o preço ao produtor e ao consumidor que o consumidor que estava se sentindo agredido pelo preço de leite e derivados volta a comprar produtos lácteos. Esse é o lado bom. No lado do produtor, e isso é importante, os custos estavam muito pressionados por esse conflito aí que não se resolve, né, da Ucrânia. A Ucrânia a gente aprendeu a admirar agora, mas é um país super importante em termos de formação de preços no mundo. Então, na medida em que o mundo começa a se reorganizar, aceitando que essa guerra não vai se resolver logo, então a gente começa a ter redução de custos, tanto do milho quanto da soja, aliás, da alimentação como um todo. É impressionante como é que... Ô, Fábio, tem muito tempo que eu estou nisso, eu nunca tinha visto assim cair tudo em termos de alimentação. Os diferentes itens caíram no mês de fevereiro. E aí, o que é importante é que o produtor vive com a margem. E na margem ele começa a ter um pouquinho de folga. Eu acho que 2024 está começando no leite depois do carnaval. Paulo do Carmo, só para trazer os números, essa queda que foi registrada aí pelo índice de custo de preços da Embrapa, né, direto ao produtor, foi de 3,3% no mês de fevereiro, né, onde interrompeu então essa sequência. É possível, né, que a gente realmente, agora com uma frente parlamentar, né, de produção de leite, né, para o setor leiteiro, isso no legislativo. O executivo também se movimenta para que possa dar um resgate, né, de ânimo, né, no produtor que também sofre, porque alguns até saíram da atividade, né? Mas, enfim, eu acho que esse jogo todo é capaz, talvez, de dar uma alavancada novamente num setor tão importante como o setor de leite, né? O setor é importante, primeiro que ele movimenta muitas pessoas, muitas famílias. É uma atividade tipicamente familiar. É importante também porque ele interioriza a, a renda. Se você pegar os municípios brasileiros, se você eleger os 5 segmentos que mais geram emprego e renda, necessariamente nos municípios abaixo de 600 mil habitantes, o leite está muito bem posicionado. Então, quando o leite vai mal, o psicólogo tem menos cliente. Não porque tem problema de psicologia, é porque falta renda para contratar psicólogo.
Então, o leite tem esse papel fundamental. O segundo ponto importante do leite é que ele movimenta as cidades. A gente precisa ter essa noção. O agro é muito menos o campo e muito mais as cidades. Por quê? Porque tem a indústria. Ô, Fábio, eu diria que a capital do agro brasileiro deveria ser considerada Campinas, que produz quase nada de alimentos, mas produz muito, muito, muito serviços e produtos para o agro brasileiro. Eu falo a região de Campinas porque eu conheço muito bem. Ali está uma porção de empresas e são urbanas. As pessoas moram pagam IPTU. Elas pagam conta de luz igual nós, todos nós, mas elas moram no meio urbano. Então o agro tem essa característica. Quando o leite vai mal, e é de longe, o produto que mais interioriza renda no Brasil como um todo, aí a gente começa a ter uma dificuldade no interior. Por isso que é importante, e eu vejo assim, é muito fácil a gente ficar criticando, tá? Uma coisa é você está na arquibancada e a outra coisa é você está julgando. Na arquibancada você acha que o jogador devia ter batido o pênalti melhor. Agora, quando você está julgando, você vê como é complicado você bater um pênalti. Eu vejo um esforço muito grande do setor público, tanto no âmbito do legislativo quanto do executivo, para encontrar soluções. Mas não é fácil encontrar, porque você tem normas, amarras a serem seguidas. E a gente tem que reconhecer, o custo de produção do leite brasileiro é alto, porque nós temos uma eficiência ainda muito a ser melhorada. Pois é. Outra questão também, além disso, né, o senhor comentava sobre a importância na economia local, né? Quantos agricultores são aqueles de pequenas propriedades, né? Às vezes a atividade foi passada até de geração em geração e recentemente, olha só como é que são as coisas. Em São Paulo houve uma crise da energia elétrica. Várias propriedades tiveram muita dificuldade porque a energia é essencial num tipo de produção de leite, né? Energia é essencial, não só porque conserva o leite, e aí você imagina quando você tem um problema de pico de luz e o produtor não tem um gerador, e ele trabalha com um produto, ele se deteriora rapidamente. Todo o leite que sai da vaca, ele é puríssimo, puríssimo. Mas segundos depois ele começa o processo de contaminação. Por quê? É um produto tão rico que os bichinhos vão lá e querem crescer em cima dele. Então, quando falta luz, a gente tem um impacto muito grande. Por isso que é uma cadeia muito sofisticada, né? Você tem que pegar o leite e rapidamente entregar para o laticínio e entregar refrigerado. Se não tem luz, não tem refrigeração, a menos que tenha um processo de geração própria de energia, que é caro. Aí você começa a aumentar o custo de produção. Mas, além disso, ainda tem uma outra questão. Se a gente quer falar numa agricultura moderna, no que diz respeito a leite, a gente precisa ter a mecanização para aumentar a produtividade do setor. Se tem uma coisa que ainda está baixa aqui na atividade leiteira, é a quantidade de litros de leite produzidos por trabalhador, né, por dias homem. Então, para a gente fazer isso, tem que ter máquina. Para ter máquina, tem que ter energia. Olha, e isso nós estamos deixando a desejar há muito tempo. Não tem havido investimento em infraestrutura. Essa é uma bandeira que eu não entendo por que as lideranças não pegam. Ficam olhando muito no curto prazo. Um probleminha na comunicação com o Paulo do Carmo Martins, mas já foi restabelecido o contato. Por favor, pode concluir. Eu não sei onde eu me perdi, mas eu queria dizer que a gente precisa voltar os olhos para a infraestrutura. A energia elétrica é um ponto fundamental na atividade. Primeiro, porque conserva o leite em qualidade. E sem qualidade, não tem produto de qualidade no meio de consumo, que é a cidade. Segundo, porque é fundamental a gente substituir trabalhador e na atividade leiteira, produtor está cada vez com mais dificuldade para encontrar mão de obra, a gente precisa mecanizar. Para mecanizar tem que ter energia elétrica. Eu acho que uma das bandeiras que está faltando nas lideranças é brigar
pela qualidade da energia elétrica no setor de leite e derivados no interior. Por quê? Porque quando falta energia elétrica para soja, para milho, dá problema? Ah, dá, mas é muito pouquinho. Quando falta para leite, a gente não vai ter leite refrigerado. O leite, quando sai da vaca, ele é puríssimo, qualquer vaca. Mas segundos depois ele começa a se deteriorar porque os bichinhos querem se multiplicar em cima do produto que saiu. Tem muita proteína, tem opção de coisa boa no leite, que a gente sabe, é bom para nós, mas é bom também para as bactérias. Então, nós precisamos ter uma política de infraestrutura também para assegurar que o produtor não tenha que jogar leite fora, que é uma coisa dolorosa, está jogando emprego e renda fora, e nós precisamos garantir isso para que o produtor tenha condições de continuar na atividade. Precisa levantar essa bandeira, Fábio. Isso mesmo, é esse o raciocínio que o senhor trazia para a gente, é de que eu acho que a briga muitas vezes fica na questão, lógico, que pesa, né, no custo ali de produção, mas há um leque de outras necessidades do produtor que precisam também serem observadas, porque senão não vai ter produção. Aí não adianta a gente baixar preço aqui, baixar ali, se não há uma infraestrutura adequada ao produtor de leite. Paulo do Carmo Martins, pesquisador da Embrapa Gado de Leite, muito agradecido pela entrevista, por trazer essas informações importantes do setor. Uma boa tarde, bom fim de semana. Muito obrigado, Fábio, pela oportunidade.